Bolo floral delicado. E para fazer essa decoração super delicada, gente, aqui eu tô com um bolo todo de brigadeiro mesmo. O recheio desse brigadeiro já passei para vocês aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Esse bolo é um bolo 30 por 10, então eu bati meio litro de chantilly bem gelado. Porém, gente, na minha região estava muito calor nesse dia, então eu resolvi fazer uma receita de chantiflex ou chantipower. Se vocês quiserem, eu posso um dia gravar a receitinha, né, desse chantilly, que ele é bem mais resistente, por isso tente ser um pouco poroso, tá? Ele é perfeito para dias calorentos. Então eu bati meio litro, tingi de azul turquesa e com o auxílio de uma espátula eu fui aplicando em todo o meu bolo. Fiz uma camada bem grossa de chantilly, tá bom? Primeiro eu vou aplicando o chantilly, gente, sem me preocupar em deixar ele retinho. Primeiro aplico em todo o bolo, verifico se não tem nenhum buraquinho, alguma parte que esteja faltando chantilly, né? E com o auxílio de uma espátula eu vou aplicando parte por parte e vou alisando ao mesmo tempo. Se eu verificar, gente, que ficou um buraquinho, eu pego um pouquinho do chantilly e vou passando aos poucos e com a espátula virada na diagonal, não na forma reta, porque senão eu vou acabar prejudicando e machucando o meu bolo, eu vou alisando com muita calma. Gente, esse chantilly ele é um pouquinho mais poroso do que um chantilly normal, então ele tende a ser um pouco mais difícil de você alisar ele. Então, uma dica que eu dou pra vocês quando vocês forem fazer a receita do chantilly é você sempre ter um pouco de água morna e ir limpando muito bem a espátula para poder deixar o seu bolo cada vez mais lisinho. Agora, na parte de cima, gente, na parte que ficou as beiradinhas, eu venho puxando o chantilly da parte de fora para dentro, sempre limpando a minha espátula para não correr o risco de deixar o bolo com pequenas falhas. Porém, gente, eu verifiquei que teve algumas partes que ficaram faltando chantilly, então com o auxílio da espátula eu vou aplicando um pouquinho de chantilly em cada buraquinho que eu percebo que está faltando chantilly, para poder deixar o bolo quanto mais retinho, bem lisinho, mais bonito esse bolo fica, porque ele é um bolo que ele tende a deixar partes do bolo à mostra, né? Então, quanto mais lisinho ele ficar, ele vai ficar mais delicado, vai ficar mais bonitinho, vai ficar mais fofinho. Então, vou limpando a espátula, mergulho a espátula numa água morna e vou alisando. Você vai reparar que o bolo vai ficando cada vez mais lisinho. Porém, a receita do chantiflex, gente, ou chantipower, ele é assim mesmo, tá bom? É a forma normal dele ser um pouquinho mais poroso, pois ele é um pouquinho mais resistente, então é super normal. Eu aconselho vocês utilizarem esse tipo de receita apenas em dias que tiver muito calor e o bolo for ficar fora da geladeira, apenas nessas ocasiões, porque eu recomendo mesmo a receita do chantininho ou chantilly normal, se ele for de boa qualidade. Como é bolo já lisinho, gente, eu tenho aqui um pouquinho de chantilly tingindo na cor pink ou rosa chiclete. Vou fazendo pequenas rosetas com o bico 22 da Magu. Vou fazendo pequenas rosetinhas mesmo, bem delicadinho, com muita paciência. E as partes que eu vejo que tem um pequeno detalhezinho, um pequeno furinho, eu vou preenchendo com essas florzinhas. Como eu quero que as florzinhas saiam bem perfeitinhas, eu faço com muita calma, sem paciência nenhuma, tá bom? Para fazer esses trabalhos de florzinhas, uma coisinha mais delicada, eu sempre recomendo que vocês façam a receita do chantininho, pois ele é bem mais flexível, ele tende a ficar mais lisinho, dá um acabamento bem bonito, bem melhor. Porém, aqui no caso, eu fiz tudo com o chantipower mesmo, viu? Tanto as rosetas quanto o chantilly que eu alisei o bolo, foi tudo na base do chantipower. Se vocês quiserem, eu faço a receita e coloco aqui no canal para vocês verem. Agora com o bico 21, também da Mago, na rebarba que ficou da florzinha rosa pink, eu vou fazer pequenas rosetinhas vermelhas. Gente, esse bolo, por ele ser bem delicado, você tem que prestar atenção bastante nos detalhes dele. Então, é o detalhe que vai fazer toda a diferença.
Então faça rosetinhas bem fechadinhas, bem pequenininhas, sabe? Não deixe rebarbas aparecendo, porque com certeza vai fazer toda a diferença no resultado final do seu bolo. Você vai reparar que o bolo ficou um pouco manchado. Tem umas partes que ficou algumas pontinhas brancas e outras partes que ficou uma pontinha um pouquinho esverdeada. Eu tentei fazer um trabalho meio que mosaico. Eu tentei fazer um trabalho, mas aí não deu certo porque esse chantilly é bem resistente mesmo, gente. Aí teve uns pedacinhos que ficou um pouquinho manchado, mas depois eu consegui cobrir, vocês vão ver no decorrer do vídeo, tá bom? Não tem problema nenhum. Então, não tentem fazer muita coisa com chantilly power, apenas o básico mesmo, tá? É um conselho que eu dou pra vocês. Então, fui fazendo também, gente, pequenas rosetas vermelhas isoladas no bolo, aonde ficou algumas falhinhas que eu verifiquei que vi, né? E com o bico 17, gente, que é um bico mais fechadinho ainda, eu vou fazendo pequenas rosetinhas mesmo, bem delicadinhas, nas partes que tem um furinho, nas partes que tem um detalhezinho, sabe? Vou fazendo essas pequenas rosinhas. Essas rosetinhas, gente, quanto mais a pitanguinha for menorzinha, mais fechadinha, até o número 12, se eu não me engano, ela fica perfeita, perfeita mesmo. Principalmente para esses bolos bem delicados, tá bom? Então, eu sempre recomendo para vocês do bico 22 para baixo, que é certeza que o seu trabalho vai ficar impecável. E agora na parte de cima eu também vou fazendo pequenas rosetinhas, também com o bico 17 e com um chantilly vermelho, tá? Lembrando que as cores, gente, fica a gosto do cliente ou ao seu gosto. Você pode fazer com rosa nude, com rosa chá, um tom um pouco mais puxado pro retrô, que fica maravilhoso também, tá? E agora com o bico 1M da Wilton, eu vou fazendo essas pequenas rosetas, porém um pouco maiores e mais abertas, porque o bico pitanga 1M, ele é um pouco mais aberto, deixa as suas rosas mais abertas, né? E eu utilizei também o tom azul turquesa, que é o mesmo tom do bolo, tá? Apenas coloquei na manga de confeitar e fui fazendo essas rosinhas. E agora, gente, na rebarbinha que ficou da roseta azul turquesa, eu fui fazendo algumas rosetas vermelhas e rosas também. E agora com o bico folha, gente, eu tingi um pouquinho de chantilly de verde folha mesmo. No total foram usados meio litro certinho de chantilly, ainda até sobrou um pouco, né, do verde, do rosa, mas no total foi meio litro de chantilly, tá? Então eu fui fazendo essas pequenas folhinhas, esse bico não tem numeração, porém é um bico folha mesmo, tradicional, tá? Fui puxando algumas folhinhas também nas rebarbinhas que ficou, nas pontinhas, né, das rosetas, eu fui puxando algumas folhinhas. Nas partes ocas das flores, eu fui colocando a folhinha lá dentro, eu pressiono a manguinha de confeitar e puxo as folhinhas que elas saem perfeitas. E agora, para dar um ar mais delicado ainda pro bolo, eu vou colocar alguns pontinhos branco. Não tem erro nenhum, você só vai colocando ao redor do seu bolo e na parte de cima, pontinhos bem isolados, assim, branco, que, gente, dá um charme no bolo, dá um ar, assim, de retrô, de vintage, ao mesmo tempo super delicado, que eu super amo. Fui aplicando na mão mesmo, se você tiver uma pinça, aplica com a pinça. E agora, pra finalizar, vou ter que colocar brilho, né? Porque senão não sou eu. Coloquei brilho na parte de cima e também nas laterais. E, gente, o bolo já está pronto. Olha só que decoração mais simples, bem delicada. Não exige muitas técnicas, apenas as rosetas. Enche os olhos dos clientes e até você mesmo, eu tenho certeza que você gostou. Então, se você não é inscrito, se inscreva, curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos confeiteiros. Um beijo e até a próxima!